Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. O Corinthians enfrenta o São Paulo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a provável escalação de Corinthians e São Paulo. E desfalque há quase um mês, Tchoka passará por cirurgia e só voltará ao Corinthians após a Copa do Mundo. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Começa o nosso giro de repórteres. Vamos lá? Informações do Corinthians. Boa noite, Alexandre Silvestre. O clube está com salários atrasados? Sim, Michele, tudo bem? Boa noite, pessoal. Acabei de confirmar com o Corinthians que reconhece o atraso do salário, carteira, CLT, atrasado dos jogadores, ou seja, elenco de jogadores e também comissão técnica. Promessa da diretoria é quitar esse salário na próxima segunda-feira, depois do clássico contra o São Paulo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O direito de imagem será pago no final do mês, conforme combinado. Então, estamos falando de atraso no salário, que é um pedaço do que o jogador de futebol recebe. Normalmente uma fatia menor em relação ao direito de imagem. E vale ressaltar também que o salário dos funcionários do Corinthians lá no Parque São Jorge estão em dia. Foram pagos ontem. Bom, como vocês enxergam esse atraso nos salários no Corinthians, atraso em CLT, na carteira de trabalho, né? Mas que o Corinthians vai tentar pagar na segunda-feira. Se fosse essa notícia vinculada ao Flamengo ou ao Palmeiras, eu ficaria bem espantado. Nossa, como é que pode atrasar o salário? No Corinthians. Agora o Corinthians, assim como vários outros clubes do Brasil, infelizmente, é uma rotina, né? É algo que nós já estamos acostumados a ouvir. É lamentável, né? Não tem muito mais o que falar a respeito disso. O Corinthians não consegue honrar, cumprir com um compromisso básico com o seu funcionário, que é de pagar o salário. É lamentável. Mas o que chama a atenção, Alex, é que o salário, a menor parte do salário, Exatamente. o salário de CLT. Né? O que normalmente às vezes fica pendente é o salário de imagem, o direito de imagem e tal, que vai ter o acerto, como disse o Silvestre, mais para o final da outra semana. Mas o atraso de CLT significa que a situação é realmente muito complicada. Agora, o presidente Osmar Stabile está se mexendo para lá, se mexendo para cá, no sentido de honrar os compromissos. E pelo menos, eu acho que é importante, se priorizou os funcionários do clube. São aqueles que dependem realmente do salário para comprar o arroz, o feijão, pagar a escola dos filhos e tal. Enfim, é uma situação complicada, né? Vocês não acham estranho o Corinthians correr atrás de um patrocinador para bancar Memphis Depay e os salários de Memphis Depay, tendo em vista que está nessa situação com os funcionários do clube? Mas Michele, se ele pensar dessa forma, ele dispensa todos os jogadores, dispensa o basquete, o futsal e o clube tem que fechar, né? Claro, eu entendia até onde você quer chegar, mas são coisas distintas. O futebol, lamentavelmente, como bem disse o Alex, ele vive desse tipo de atuação. O salário de fevereiro você recebe em abril, quando recebe, e aí vai se arrastando. E cada clube vai tentando administrar da melhor maneira possível com os atletas. Mas é muito ruim, né, Alex? Muito ruim, e a gente só fica imaginando como é que fica, né, o jogador quando espera, porque assim, as pessoas falam, mas esses caras são milionários, tanto faz. Não é tanto faz, porque cada um programa a sua vida de acordo com o que ganha. Claro. Então tem seus compromissos, tem coisas para honrar, tem coisas para pagar, e se depende daquilo lá, eles têm o direito básico de receber, é algo religioso, inclusive. Então, Agora, fosse eu o presidente Osmar Stabile, talvez ele até tenha tentado ou pensado como eu, em se tratando de véspera de clássico, dá um jeito, presidente. Traz essa graninha aí. Faz uma promessa, pelo menos, não é nem isso? Não, Vocês tá acham acertado, que pode ficou pra influenciar próxima. esse atraso? Pode influenciar em campo? Não, acredito que não, Michele, assim, né? Porque já há já está um acordo dentro do que disse o Silvestre, que na próxima semana esse salário será quitado. Mas não seria mal, assim, na véspera de um clássico, tá aqui, ó, pessoal, antecipei o dinheiro aqui que estava em atraso, tal. Isso não vai atrapalhar. Se vai ajudar, não sei. Bom, Silvestre, volta aqui, porque eu tô curiosa para saber o que você tá fazendo aí na Neoquímica Arena, né? O que será que o Silvestre está fazendo lá na Neoquímica Arena? Eu tô curiosa. Hoje tem jogo, Silvestre? Por que você está justamente neste ponto? Conta pra gente, você tá aí?
Estou aqui, Michele, eu estou em deslocamento. Saí lá da parte do estacionamento para mostrar para vocês aqui dentro de uma das lojas do Corinthians, lojas oficiais, o novo manto, o novo uniforme do Corinthians, que já está à venda para o público, as camisas que são alusivas à invasão corintiana de 1976 lá no Maracanã. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o uniforme que o Corinthians vai estrear no domingo é esse, é o número 2, clássico, retrô, raiz, com as listras fininhas brancas, no manto preto. Aqui o uniforme número 1, que vai ser usado pela primeira vez no outro domingo, no jogo do Corinthians no Rio de Janeiro contra o Botafogo. A camisa parece branca, mas na verdade ela é um tom de white off. Esse é o termo técnico, é um creme mais leve, tá? Como lá nos anos 70. Então, esses são os novos uniformes do Corinthians, que está usando também o simbolismo do ônibus Mosqueteiro 1, que foi utilizado para deslocamento dos jogadores nos anos 70 e 80, time profissional, um ônibus antigo que foi restaurado, estava hoje à tarde aqui no pátio da Neoquímica Arena. Esse ônibus virou uma espécie de garoto propaganda também para mostrar e divulgar o novo uniforme. Imagens do Memphis Depay e do Lingard dentro do ônibus e todo esse simbolismo voltando 50 anos na história, porque foi há 50 anos que o Corinthians meteu quase 70 mil pessoas lá no Maracanã, mais ou menos isso, rachando o estádio com a torcida do Fluminense numa semifinal de Campeonato Brasileiro e avançou para a final, mas depois perdeu o título. Eu gostei, eu achei muito bonita as duas camisas, muito bonitas as duas. Então, assim, eu sou um pouco conservador. Esse ônibus aí, é o Mosqueteiro 1, esse ônibus tem uma história maravilhosa, né? E ele foi recuperado, ele foi restaurado dentro da sua originalidade. Isso que é legal. Aí, a empresa que fornece material esportivo para o Corinthians vai prestar essa homenagem a 76, mas não satisfeita, ela começa a mexer no uniforme. A preta tem um detalhe, para quem conhece a camisa do Corinthians 76, na sua manga, ela para aqui no é cavalo que chama aqui do ombro, sei lá, nessa parte do ombro. A lista para aqui, não. Está com uma enxaqueca intensa, adivinha é mais... Tá, já inventou uma situação. E a camisa do Corinthians, se era para prestar homenagem em relação à branca, ela não era meio amarelada, off-light, como é que chama? Off-white, sei lá. Ela era branca. A camisa do Corinthians é branca. Pra que aquela camisa meio amarelada? De qualquer forma... mas é branca a garrafa. Não, essa é a do Memphis, essa é branca. A que o Silvestre mostrou, ela é um tom um pouco mais assim... Quase bege. Como se fosse, quase bege. Ocre, creme. Não é, Michel. É a mesma garrafa. Então é branco, mas é que tá parecendo... É que eu acho que é um aí branco sim, não se é tão branco. Não, aí é branco. Se é essa camisa é branca. Essa aí, ó, é a que ele tá usando. Eu não vi, né? Então, mas o Silvestre falou, mesma com essa luz aí, tá? eu achei que podia ser. Se for branca, tá valendo. Aí sim. Aí só fica a crítica aí, aquele, ó. É muito bonita a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians 76, 77, é isso aí, ó. Branca, número preto, calções pretos, meias brancas. Achei tudo muito bonito. Né? Tá? O uniforme do Corinthians é maravilhoso, é muito bonito. Só não sei se... Porque o Corinthians já teve uma vez, você lembra, Alex? Lembro. O Corinthians teve uma camisa com tom envelhecido, eu não acho legal. Branco tá sensacional. O Corinthians já inventou muita moda, né, com o uniforme. Lembra roxo. roxa? Assim, mas tem umas que agradam, outras que não, e é uma coisa também de gosto. Olha o número, Alex, que bonito. Achei linda. O número que ficou, Lingard com a 77. Eu particularmente sou muito fã de retrô, sabe? Quando um clube lança um modelo retrô, homenageando algo importante da história do clube, eu sou muito fã disso. E entre a torcida corintiana, uma das camisas que mais faz sucesso é essa do uniforme número 2 de 76 e 77. Que é o gol do Basílio de 77, é a invasão no Maracanã. Essa camisa aí que está sendo mostrada com o Lingard agora, ela é a camisa preferida da grande maioria da torcida corintiana, o uniforme número 2. Tá muito mas bonito. Aquela roxa, acho que só fez um jogo com aquela camisa roxa. A branca é linda, ó, a branca é linda, a camisa é linda. É bonita. Se meter uma amarela aí já não gosto, aí tudo bem. Não é amarela, é off-white. Se for igual a do Memphis, tá linda. Bom, a gente volta a falar com o Silvestre, agora comentando sobre o técnico Fernando Diniz, o que aconteceu com o treinador no STJD. Ele foi julgado hoje pela manhã no tribunal e absolvido pelas críticas duras que fez a arbitragem e ao VAR na derrota do Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Coringão perdeu para o Mirassol fora de casa. Ele poderia pegar até 6 jogos
foi absolvido porque não houve ofensa. Houve sim uma crítica pesada para cima da arbitragem. Então o Fernando Diniz está liberado para trabalhar normalmente, inclusive domingo aqui na Neoquímica Arena, clássico contra o São Paulo Corinthians, que está na zona do rebaixamento. Precisa de qualquer jeito desses 3 pontos nesse majestoso do próximo domingo, com total cobertura do pós-jogo no Mesa Redonda. Michele, importante ressaltar para vocês que a capacidade da Neoquímica Arena para esse majestoso estará reduzida para 40 mil pessoas. O setor oeste inferior, que é tirando os camarotes e as tribunas, é o setor mais nobre do estádio, fica ali próximo, atrás dos bancos de reserva, na lateral. São mais ou menos 8 mil lugares. Esse setor estará interditado ao público, fechado, punição do STJD por um ato de racismo isolado no derby do mês passado, que aconteceu aqui em Itaquera. O Corinthians tentou identificar o torcedor que xingou o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, que foi goleiro do Corinthians, de macaco. Não identificou o torcedor, tomou a punição, mas simbolicamente já há alguns dias o Corinthians tirou um dos assentos desse setor para simbolizar que neste local, nesse lugar, não tem racismo. E essa cadeira não volta mais, fica lá o espaço vazio. Mas para o clássico são 8 mil ingressos a menos, tá bom? Tá certo, Alexandre Silvestre. E aí, Alex Miller e Osmar Garrafa? São ingressos a menos ali. Você acha que vai influenciar 8 mil lugares a menos para o jogo? Não, no jogo em si não, né? O barulho que a torcida do Corinthians faz, com 8 mil a mais ou a menos, não vai fazer diferença, né? É uma situação difícil que a gente vem batendo na mesma tecla. Toda semana tem um caso assim, né? Principalmente em Libertadores. E acabou acontecendo no Corinthians, que é um dos clubes que mais levantam essa bandeira corretamente, né? Contra o racismo. Então a gente só volta a lamentar o incidente. E quanto à absolvição do Fernando Diniz, correta a posição da STJD? Não, então, o Diniz ele fez uma crítica à arbitragem, né? Assim como o Hugo fez, como tantos jogadores fazem. O problema é que o STJD ele não tem um critério, Alex, para punir. Tem jogadores de outros clubes que falam, não acontece nada, é isso que me incomoda. É porque já houve punições para profissionais do futebol, tanto treinadores como jogadores, que falaram mal da arbitragem em entrevistas e outras situações não teve punição nenhuma com o Fernando Diniz. O Hugo falou, foi punido. O Diniz falou e não foi punido. Sabe, não há critério. Bom, aqui, Silvestre, queremos mais informações do Coringão. Volto quantas vezes você pedir, Michele. Corinthians, lembrando, está classificado já para as oitavas da Libertadores da América. Não ganhou do Santa Fé, o que bastaria para garantir matematicamente a classificação para a fase de mata-mata, mas o empate do Platense com o Peñarol ontem, 1-1, classificou o Corinthians já em primeiro ou em segundo do grupo. O Corinthians é o primeiro, mas já está classificado para as oitavas. Vira chavinha, Campeonato Brasileiro. Tchoca vai operar hoje. O zagueiro Tchoca, João Pedro Tchoca, hérnia inguinal, vai passar por uma cirurgia hoje à noite. Está fora do jogo, fora dos próximos jogos, volta depois da Copa do Mundo. Os volantes André e Alan estão suspensos, não enfrentam o São Paulo. Matheus Pereira ou Carrilho são opções, podem ser opções. E Carrilho podem ser opções para a volância, digamos assim, para a posição ali de volante no meio campo do Corinthians. Memphis Depay continua em recuperação física e o Mateuzinho, depois de cumprir alguns jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, está de volta à lateral direita. Assim que você quiser, eu mando para o ar uma provável escalação do Corinthians, com possibilidade até de mudança de esquema tático bem ousado, se assim o Diniz quiser. Nossa, será que o Diniz vai ousar num jogo contra o São Paulo, precisando tanto de uma vitória? E o que vocês pensam? Sem Tchoca, sem André, sem Alan, sem Memphis, como é que fica esse Corinthians em campo? O André, Alex, ele já estava numa baixa, um momento de baixa. É bom jogador, eu acho que todo esse episódio de não ter ido para a Itália mexeu com a cabeça do garoto. Até o semblante dele dentro de campo era um semblante de quem não está legal, a energia dele não estava boa. Então, né, aí fica essa dúvida entre o Alan fica de fora, tem a possibilidade do Carrilho aparecer entre os titulares. E o que a Michele disse sobre o Diniz ousar, o Diniz tem essa característica, eu não vejo nenhuma surpresa. Se precisar, depois o Silvestre vai adiantar pra gente, se precisar, ele vem com novidades, sim. Tem que ousar nesse jogo? Eu acho que tem que ousar, sim. E o Corinthians, neste momento, contra o São Paulo,
pela situação do São Paulo também, tem que aproveitar e partir para cima, ganhar esse jogo que é fundamental para sair da zona do rebaixamento. O Corinthians não pode nem empatar, porque o empate no campeonato de pontos corridos já é uma areia movediça. Ainda mais quando você está dentro da zona do rebaixamento, demora para você se distanciar. Então você tem que somar 3 pontos. E num clássico como esse, o Corinthians ganhando, ele consegue dar um salto e ganhar muita moral para a sequência. E detalhe, a vitória, caso ela venha a favor do Corinthians, ela não tira automaticamente o Corinthians da zona de rebaixamento. Não basta só vencer para que ele possa sair da zona de rebaixamento. Precisa vencer e combinação de resultados, de quem está acima dele perder. Então, é um jogo muito pesado para o Corinthians, não diferentemente para o São Paulo, né? Que Posso tem essa fazer uma pressão no pergunta Roger. para você? Pode. Por que você acha que o Corinthians vai tão bem na Libertadores e tão mal no Brasileirão? Olha, é uma grande pergunta essa. E de difícil resposta, porque não tem muita lógica neste momento. O Diniz, por si só, ele já mostrou, inclusive nos resultados, mais produtividade em mata-matas do que em pontos corridos. Sim. Ele nunca foi bom de pontos corridos, pelo menos os times dele nunca chegaram num grande destaque em campeonatos de pontos corridos. Porém, ele chegou agora, ele tem 10 jogos como técnico do Corinthians, nem isso. Então ainda também não deu tempo para a gente ter um recorte muito grande para ter essa diferença. Mas na prática isso está acontecendo. Os resultados não estão indo no Brasileiro. O Corinthians é melhor até em mata-mata do que em pontos Sem corridos. dúvida, sem dúvida. E o Diniz também. Então está juntando os dois. Não sei se tem mística, coisa que eu não acredito muito, mas coincidência ou não, é o que está ocorrendo. No Brasileiro, os gols não estão saindo, é o pior ataque do campeonato. Já na Libertadores é 2 gols por jogo, estava sendo, né, até o último. Então, mas não tem uma... porque na Libertadores é frio e no Brasileiro é calor. Tem mais gosto? Não tem Será lógica. Pela Libertadores também? Será? Não tem lógica. Não tem lógica. Porque tem o nível de adversários também, né? O Corinthians enfrentou adversários na Libertadores, times sul-americanos. O que você entende, Garrafa, disso? Libertadores foi o início do trabalho do Diniz. E o brasileiro tem muito na conta do Dorival. Bom, o Brasil conquistou uma medalha. Nosso giro de repórteres com Alexandre Silvestre. O que mais você separou pra gente? A possível escalação do Corinthians, Michele, de uma forma conservadora, digamos assim, já que não tem o André suspenso, se quiser trocar 6 por meia dúzia, colocar um outro volante, as opções são Carrilho e Matheus Pereira, o Corinthians jogaria dessa forma, com Hugo Souza no gol, o Mateuzinho voltando à lateral direita, ele que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, a dupla de zaga com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista e o Bidu fechando a linha defensiva, a defesa toda titular. Ranieri, Matheus Pereira ou Carrilho, os 2 volantes, Bidon e Garro, os meias, Lingard por um lado na vaga do Memphis, que segue machucado, e Yuri Alberto. Mas, se Fernando Diniz quiser ser mais ousado do que já é, ele pode desencanar de colocar esse volante no time aí, na vaga do André, e meter mais um atacante. O Dieguinho, velocidade, rabisco na ponta, vem jogando bem, leveza, entrou bem nos últimos 2 jogos, pode ser uma opção. Aí ele jogaria com 2 caras, o Lingard de um lado, o Dieguinho do outro, e o Yuri de centroavante, com um tripé no meio campo. Gostou da escalação, Garrafa? Mudaria alguma coisa? Ousaria contra o São Paulo? Eu acho que o importante é você não ter um único esquema, você ter alternativas. Se não em peças, no esquema de jogo. O Corinthians vem jogando num 4-4-2. Claro que os jogadores de frente ajudam atrás, os de meio chegam na frente, mas você pode ter essa opção, ficaria um Corinthians bastante ofensivo. Seria talvez interessante para o São Paulo, teria um pouco mais espaço no setor de meio campo. A questão é quem desses 3 de frente estariam mais predispostos a ajudar essa marcação no meio campo. Eu acho, assim, uma ousadia grande, né? Colocar o Dieguinho e não colocar um volante num clássico. Embora jogue em casa, e teoricamente quem joga em casa, mesmo sendo clássico, tende a tomar a iniciativa do jogo, abriria bastante a equipe, né? Teria que ter ali uma obediência tática muito grande os jogadores de frente para não provocar um rombo na defesa só com o Ranieri protegendo e só 2 meias, né? O Bidon também ajuda na marcação, o Garro. Qual é o maior problema do Corinthians? Não é falta de gols? É falta de gol, sem dúvida, mas tem que tomar cuidado também com a defesa.
assim, claro, mas tem que ter um equilíbrio, na verdade. Claro. Senão não adianta colocar 10 atacantes. Mas você foi feliz quando você fala da composição, É. né? Porque você tem o Dieguinho, que é um garoto. Sim. Ele é um garoto, ele tem muito mais fôlego para poder voltar, recompor esse meio campo, né? O Yuri Alberto também é um cavalo no sentido de se entregar ao time, jogar na frente, jogar atrás. A gente já viu o Yuri jogar de lateral, pô. Tenho Então, 3 perguntas para Eu acho vocês. que talvez ele possa apostar Só isso? nisso. Só 3, no pique. A primeira, quem pode fazer a diferença pro Corinthians e pro São Paulo? Garrafa. Ixi, Corinthians, eu vou de Yuri Alberto, centroavante muito tempo sem marcar. Quem você falou? Yuri Alberto, lá Yuri do Alberto. E para mim é o Lingard. Para você, Alex? Eu acho até pela necessidade do Yuri voltar, ele deve estar muito incomodado com isso. Nada melhor do que num clássico, você voltar a marcar, você tira aquele peso, né, de uma E sequência. pro São Paulo? Luciano. Para você, Garrafa. Caleri. Caleri, para mim também o Caleri. Outra pergunta. Esse jogo é um teste, é a grande prova, tanto para o Fernando Diniz quanto para o Roger Machado? Se for colocar em prova, é muito mais prova para o Roger Machado do que para o Diniz. O Diniz está praticamente aprovado pela Fiel. A Fiel abraçou o Diniz. Alex? Também acho que o Roger Machado não é nem só uma prova, é uma necessidade dele fazer um bom jogo. Pode até de repente perder, mas se for aquela derrota em que o São Paulo, mostrou força, mostrou garra, mostrou possibilidade de também ter empatado ou ter ganho. Agora, se for uma derrota jogando xoxo, aí a pressão fica muito grande para cima do Roger, porque o majestoso também tem poder. E aí, no caso de uma vitória do Fernando Diniz, do Corinthians, aí consolida ele de uma vez como um grande treinador no Corinthians, Alex e Garrafa? Eu não vejo como consolidar, eu vejo que o Diniz ele tem um bom começo no Corinthians. O torcedor corintiano entende que a campanha do Campeonato Brasileiro passa também pelas mãos do Diniz, por alguns jogos, mas não no todo pelas mãos do Diniz. O Diniz está tentando readequar a equipe dentro do Brasileiro, que fez até aqui um início sofrido. Dúvida que paire a respeito do Fernando Diniz, uma vitória contra o São Paulo? Eu acho que ajuda a ganhar mais confiança, sobretudo porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians está mal. E o próprio Diniz falou que a prioridade dele neste exato momento é tirar o time da zona do rebaixamento. Só uma coisa que me preocupa nesse jogo é a arbitragem. O Anderson Daronco, que vai comandar o jogo, para mim é um cara que picota muito o jogo, amarra, prende, e para o Corinthians isso não é bom. Teria que ter um jogo bem mais solto, né? Eu vou dar um recado, mas daqui a pouco eu quero saber o palpite dos dois que estão aqui para o Clássico de domingo. Palpite? Bora. Vai. Palpite. Seu palpite, Alex Miller. Para mim, primeiro? Puxa vida. Corinthians vai ganhar esse jogo. Corinthians ganha vai quanto? Vai ser 2-1. 2-1 Corinthians. Para você, Osmar Garrafa. Não vem com empate, vai. Vamos fazer vitória. Gol do Caleri, 1-0 São Paulo. Gol do Yuri do Garro, 2-1 Corinthians. Opa! Daqui a pouco eu dou meu palpite. Eu quero saber também as informações do São Paulo para o Clássico de domingo, Janice. Michele, vamos então para a possível escalação para o Clássico de domingo. Vamos lá, no gol, Rafael. Na direita, o Cédric, né? Já que o Lucas Ramon está machucado. O Cédric luta para cair nas graças do treinador Roger Machado. Na zaga, sem o Tolói, sem o Lanfranco machucado, deve ser o Dória ao lado do Sabino. Na esquerda, o Wendel, meio campo. Bobadilha, Danielzinho, Cauli, que foi o único titular que jogou ontem contra o Higgins no Chile. Arthur. E no ataque, Luciano e Caleri. Lembrando que o São Paulo precisa da vitória para se manter no G4. E como vocês lembraram bem também, para que a pressão não volte nos ombros do técnico Roger Machado. Esse jogo de domingo promete, né, Michele? Promete. Para mim, eu tô achando que vai ser 2-2, mas eu não gosto nunca de dar empate. Então vamos com 2-1 pro Corinthians. Os três falando 2-1 pro Corinthians? 2-1 pro Corinthians. Se errar, já erra nós três Erra todo aqui. mundo junto. Erra todo mundo junto. João Pedro Tchoca será submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal e só voltará a ficar à disposição do Corinthians após a pausa para a Copa do Mundo, no segundo semestre deste ano. O zagueiro convivia com dores na região do pubis desde o início de abril, mas o clube informou nesta sexta-feira que será necessário um procedimento cirúrgico para corrigir o problema. Tchoca tem um gol e apenas 5 jogos disputados pelo Corinthians na atual temporada. Em janeiro, o defensor de 22 anos chegou a viajar para a Itália para assinar com o Torino, mas foi reprovado nos exames médicos.
O Corinthians não especificou, na época, a razão para a reprovação. Segundo informações divulgadas pelo clube, a manhã de treino no CT Joaquim Grava começou com um trabalho de força na academia e, na sequência, um exercício de posse de bola com transição rápida. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira contra o Santa Fé fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT após as atividades em campo. Os demais atletas do elenco participaram de um treino técnico-tático em campo reduzido. O Corinthians enfrenta o São Paulo na noite deste domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz amarga a 17ª posição, com apenas 15 pontos.